E é por causa dele, meus amados, nós estamos aqui nessa noite. Viu, irmão? É por causa dele. Porque aprove a Deus proporcionar para nós este momento, esta hora e meia, de estarmos aqui na tua presença, para dizer que Deus é maior, para dizer que Deus é grande, para dizer que Deus é gigante, para dizer que Deus é inefável. Não encontramos palavras para dizer o quanto é esse nosso Deus. Então, quando não encontramos palavras, nós cantamos que não há Deus maior. Não. Ainda que o inferno se levante, igreja, ainda que o inferno se levante para destruir o povo de Deus, ele tem que se render aos pés de nosso Deus, porque maior é Deus que está com a sua igreja. Maior é Deus que tem nos guardado, meus amados, debaixo de suas potentes mãos. A irmã estava testemunhando aqui do grande livramento que Deus deu na vida dela. Dia 7 passado também, estava eu com minha esposa, fomos buscar as crianças da IBF, saí do trabalho e fui buscar as crianças da IBF, onde estava minha esposa em Pompeia. E naquele dia, graças a Deus, Deus não deixou encher o Corsa de crianças. Mas na terça-feira eu tinha ido lá buscar também minha esposa, saí do trabalho, fiz a mesma rotina, o mesmo itinerário, fui lá, peguei minha esposa, na terça-feira, enchi de crianças e fui levar as crianças no mesmo caminho, na casa deles. Na quinta-feira eu ia repetir a mesma coisa, saí do trabalho, fui na igreja, só que as crianças não quiseram ir comigo. A irmã falou assim, vou ficar limpando a igreja, então as crianças vão depois. Aí eu peguei minha esposa e mais uma irmã que não pegava carona, ela mora 2 quadras da igreja, e aquele dia ela pegou carona, eu fiquei pensando, mas a irmã Sônia não pega carona, ela mora aqui do lado, e ela vai querer pegar carona agora, né? Não entendi nada, né? Fui deixar a irmã Sônia na casa dela, e para eu não retornar pelo caminho que eu tinha ido até a igreja, por causa do fluxo de carro, era muito grande, ia demorar mais, eu fui mais para frente para entrar numa rua que eu quase toda semana eu levo 2, 3 vezes por semana, eu levo alguém naquela rua. Então eu conhecia aquele itinerário. Mas quando eu saí na rua principal, e quando eu cheguei naquela quadra onde aconteceu o acidente, tudo ficou muito estranho. Eu pensei comigo, para mim eu tinha falado, minhas coisas que não. Eu pensei comigo, mas eu já passei a entrada. Aquele pedaço, aquela quadra onde eu sofri o acidente, ficou tudo estranho para mim. Tudo estranho. Assim como se eu tivesse esquecido o caminho que eu faço quase toda semana ali para levar os irmãos. E de repente, meus amados, foi como se aquela rua que eu ia entrar apareceu de repente. Só que quando aquela rua apareceu, parecia que o ônibus estava longe, ficou tudo assim muito nublado. Tudo muito nublado. E eu sou muito cuidadoso para dirigir. E quando abriu assim a minha visão, que eu vi a entrada que eu ia sair da minha rua para entrar, então na minha visão o ônibus estava longe e de repente eu entrei. Não sei por que eu entrei. Minha esposa dizia assim, mas você nunca fez isso, né? Eu não tinha falado para ela o que tinha acontecido, né? Como se algo tivesse me cegado e fez com que eu esquecesse o caminho. E eu entrei, e quando eu entrei, embicou um outro carro, e eu tive que desviar esse carro e voltar para a estrada. Quando eu voltei para a estrada, eu não ia dar mais tempo. Quando eu tentei entrar, o ônibus bateu. Mas eu dou graças a Deus, meus amados, que Deus livrou a porta que estava a minha esposa. Se vocês pudessem ver o meu carro, como que ficou, Deus livrou a minha esposa, e quando passou a porta que estava a minha esposa, o ônibus foi arrebentando com tudo. E eu dou graças a Deus, meus amados, porque eu e minha esposa estamos aqui. E dou graças a Deus, porque naquele dia Deus não deixou eu encher o carro de criança. Porque carro de pastor é assim, amados. Ou está cheio de crianças, ou está cheio de irmãs, né? Ou está cheio de irmãos. Carro de pastor é assim, né? E o carro deu PT, para reformar, mas enchi o ponto, né? Mas Deus nos deu vitória. Deus deu graça. Estava falando por irmão que ainda hoje, né, o meu cérebro ainda estava lá, assim, ficava batido, né? E como a irmã
Como a irmã, entende? Mas não, parece que não caiu a ficha ainda, tá? Então, agora nesses dias que eu estou voltando ao normal, entende? Às vezes eu fico parado, fico pensando longe, fico pensando o que aconteceu, por que Deus permitiu, né, que naquele momento, né, o inimigo fizesse com que eu esquecesse o caminho, de repente apareceu assim, né? Então, são mistérios que nós não entendemos, meus amados. Eu sou um bom motorista. Eu sou um bom motorista. Isso aí é minha esposa, né? Ela pode dizer, eu sou um bom motorista. Eu, se eu precisar esperar meia hora para poder fazer uma ultrapassagem ou pegar uma conversão, faço isso. E nesse dia, meus amados, minha esposa diz, nossa, mas ele nunca faz isso, né? E ela disse que eu virei o volante assim. E ela disse que não ia dar, porque ela disse que o ônibus estava perto. Mas o ônibus, na minha visão, estava longe. E naquele momento, mano, ficou como se tivesse uma nuvem, assim, sabe? Uma nuvem. Então esse mistério é só Deus que pode explicar, viu, mano? É só Deus. Eu sou bem crente, graças a Deus, sou bem crente, como a irmã falou. Eu olho para trás, eu sou pecador porque é humano, a gente fala, né? Mas eu não tenho pecados pendentes com meu Deus, né? Não tenho. Procuro levar uma vida íntegra diante de Deus, como servo, como filho de Deus. Então, se Deus permitiu, é porque eu tive que passar por essa experiência, poder entender. Aí eu fiquei pensando assim, mas meu Deus, como é que eu vou pastorear a igreja se agora estou sem carro? Você sabe, se tirar 4 mil, nós aqui não temos 4 mil, né? Nunca vamos ter assim. Então, o carro deu para ter, não é? Mas se for para arrumar a longo prazo, né? Aí eu pensei, Senhor, mas como que eu vou pastorear agora a igreja? Lá no Pinheirinho, vou pegar o ônibus meio que está de Clara. Eu fiquei assim abalado nesse sentido. Não espiritualmente, não pelo carro em si, entende? Eu não fiquei abalado por causa disso. Mas é porque a gente tem de parafuso, né? A gente tem de parafuso. E aí o meu segundo dirigente, o presbítero Marco, ele falou, pastor, fica tranquilo. Não esquenta a cabeça, pastor. A igreja vai ajudar o Senhor. Aí não tem como você não esquentar a cabeça, não é? Não tem como você não esquentar a cabeça. Você fica preocupado, não é? Você fica preocupado. Aí no domingo, o irmão me convidou para dar aula na escola dominical. Depois que eu ministrei aula na escola dominical, aí todo mundo queria falar comigo. E todo mundo dizia, pastor, quero 5 minutos. Pastor, espera aí. Não vai embora, ainda não sai ainda. E pegaram a minha esposa e disse para a irmã, eu quero falar com você. E inventaram um monte de coisa, né? Aí em determinado momento, né? Todo mundo saiu de perto de nós, aí ficamos sozinhos, aí quando nós fomos sair da igreja, né? Aí todos os irmãos alunos da escola dominical, a igreja estava do lado de fora e começaram a expressar, pastor Paulo, irmã Ana, né? E daí tinha um carro lá com uma fita, né? Tinha um carro com uma fita. Um irmão da igreja, ele sentiu de Deus, ele falou assim, eu nunca senti isso. E eu achava que isso não acontecia, eu não acredito nisso. Ele falou assim, eu só acreditava se acontecesse comigo. Ele tinha feito um negócio com o mundo, ele tinha um mundo, e ele fez um negócio com um Verona, né, no ano 90, e eu não sabia porquê. Ele disse que quando ele soube que eu tinha me acidentado, ele estava ele e a esposa dele, a esposa dele ficou olhando para ele, daí ele disse para ela assim, o que você está pensando? Daí ela disse, o que você está pensando? Ele disse, então primeiro você vai dizer para mim se é isso que eu estou pensando. Aí a irmã Rosilda disse assim, não, eu estou pensando em gente dar esse carro de pastor. Daí o irmão João disse, é isso mesmo que eu estava pensando, então esse carro do pastor. Aleluia! Então eu louvo a Deus por isso, meus amados. Hoje eu estava olhando o meu carro lá, dá uma angústia quando eu vejo o carro daquele jeito, sabe? É uma angústia. Eu sou muito cuidadoso com o carro. Qualquer risquinho que aparecia, eu dava uma irritação, né? Agora tem mais que um risco lá. Está amassado do lado de trás, do lado, do outro lado pegou as duas colunas, né? Pegou toda a estrutura do carro. Mas está aqui fora o Verona, ano 90, carro bom, carro potente, não é? Ele está me levando para a igreja, está me trazendo, estou cuidando do povo ali, estou feliz. Estou feliz. É uma experiência, meus amados, que eu nunca passei por isso. Eu falo a verdade para os irmãos, eu nunca ganhei nada assim na vida, se tivesse graça. Eu toda a vida trabalhei, me esforcei, corri atrás, né? Sou pastor, mas não
sou integrado, sou trabalhador, levanto 6 horas da manhã todo dia, vou bater ponto, trabalho até as 5h15, né? Então, você sabe que quando você perde um bem, que há muitos anos você leva para conquistar, né? Leva muitos anos para conquistar, e de repente você perde, se perdeu todos esses anos. No meu caso seria quase 20 anos, né? Economizando, e de repente vai tudo embora, né? Mas quando eu olho para minha princesa e minha esposa, eu dou graças a Deus. Amém. Eu dou graças a Deus. Na verdade, eu estava ainda abatido por causa da minha esposa, porque eu estava carregando essa culpa. Ainda que eu sei que Deus permitiu aqui, que o inimigo tirou da minha cabeça aquela quadra ali, eu pensei comigo, nossa, eu já passei a entrada, né? E de repente então apareceu. Foi como quando que se abriu aquela imagem, eu desde lembro que eu dei o sinal e virei o volante, mas se eu falar para vocês que eu não lembro do ônibus em si, eu vi aquele ônibus muito longe com uma nuvem assim na frente, entende? E eu só lembro que quando eu entrei naquela rua eu pensei, vai bater, né? Mas graças a Deus, meus amados, que nos dá vitória pelo nosso Aleluia! Salvador. Amém! Verdade. Lemos essa palavra nessa noite, queridos, e a palavra-chave aqui é resistir. Amém. Mas primeiro ser sujeito a Deus, estar sujeito a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir. Esse fulano aqui que eu não gosto de falar o nome dele, não gosto de dar ibope para ele. Mas sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o inimigo, e ele fugirá de vós. Aleluia. A palavra forte aqui, igreja, é resistir. Quantos de vocês aqui nessa noite, meus amados, estão passando por uma situação difícil, seja familiar, enfermidade, financeira, ministerial? Quantos de vocês? E quantos de vocês também o inimigo não está colocando na cabeça, na mente, para desistir de tudo? Quantos? Nesse período do acidente até aqui, eu não questionei nada contra Deus. Mas humanamente falando, a gente fica abalado, a gente pensa muitas coisas, né? E quando o inimigo percebe que nós estamos assim abalados com alguma coisa, ele vem. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao inimigo, e ele fugirá de vós. Neste momento, irmãos, o inimigo coloca muita besteira na cabeça da gente. Ele pode colocar, ele não sabe o que nós estamos pensando, mas ele coloca pensamentos ruins. E até pensamentos de que Deus não está conosco. Ele coloca, não que você pensa, né? O inimigo começa a dizer assim: mais, você perdeu, é como o Marcos falou, você perdeu, você não é crente, você não vive pregando que Deus é isso, que Deus é aquilo, não vive pregando que Deus supre a necessidade. Verdade, meus amados, Deus supre. Eu gosto de pregar, irmão Paulo, nesse sentido, que Deus, Ele está preocupado com a tua alma. Vou ser bem sincero com vocês, amados. Deus não está preocupado com o meu carro que está arrebentado lá dentro. Irmã, me desculpe falar, mas Deus não está preocupado com o seu carro que pegou fogo. Não. Pastor, mas o que é isso? Deus não está. Aleluia. Deus estava preocupado na hora do acidente, ou na hora que pegou fogo no seu carro, com a irmã. É verdade. Deus estava preocupado com a irmã, em guardar a irmã. Deus não deixou o combustível, né, entrar em combustão, porque se isso acontecesse, teria estourado. Deus não deixou, porque Deus estava preocupado com a irmã, porque a irmã é serva de Deus, com a sua alma, não com o bem material. Irmão, o bem material nós conquistamos. Deus não está preocupado com o meu carro que está lá na garagem, quando eu olho dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza. Mas eu entendo, meus amados, eu vou parecer meio grosso com essa expressão, tá entendendo? Mas eu quero enfocar aqui o que eu penso. Deus também não está preocupado comigo, viu, irmão?
maior aí era minha esposa. Deixa eu dizer por quê. Porque eu morro por essa mulher. Eu morro por essa mulher. Essa mulher é tudo na minha vida. É lógico, Deus é prioridade. Mas eu dou a vida por essa mulher. E o inimigo sabe que quando você perde aquilo que é mais precioso, no meu caso, no meu carro, minha esposa, ele sabe que eu não resistiria a isso. Então Deus não estava preocupado comigo e nem com o carro. Deus estava preocupado com a minha esposa. Com a minha esposa, em guardar ela. O inimigo queria tirar ela. O próprio Deus falou para ela. E o irmão ligou para minha casa e disse assim: Pastor Paulo, esse acidente, o inimigo queria matar vocês, mas Deus guardou. Amém. Graças a Deus por isso, meus amados. Aleluia. Deus guardou. E Deus guarda você também. Jovem, irmão, irmã, igreja, Deus guarda você. Aleluia. Amém. Ele está preocupado com a tua alma. Não vai ser um monte de lata que vai para o céu. Vai ser alma. Alma. Por isso que Deus te guardou, irmã. Porque lá no céu existe um lugarzinho preparado para nós. Aleluia, aleluia. Existe um lugarzinho preparado. Agora deixa eu voltar para a palavra aqui. E esse lugarzinho está preparado para nós se nós resistirmos. Quando acontece isso, coisa parecida, dá vontade de largar tudo, né? Pensamento humano, né? Pensamento humano. Você se enche de porquês, não porquês para Deus, mas porquês para você. É porquês para você, não para Deus. Eu não falo Deus porquê. Mas quando a gente olha para a matéria, puxa, por que aconteceu isso, né? E aí o inimigo, ele começa a acusar você. O inimigo começa a dizer para você, lá no teu pensamento, coloca o pensamento: eu não estava cuidando de você. Porque se Deus estivesse cuidando de você não tinha batido o carro. É isso que o inimigo faz. Porque o inimigo quer tirar o foco de nossa mente, que é Deus. Deus é a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. E nessa hora, meus amados, nós temos que resistir. Aleluia. Resistir esse fulano aí. Porque é ele que todos os dias, meus amados, ele luta para tirar a nossa paz, tirar a nossa tranquilidade, tirar o nosso ser, tirar nossos bens. Até porque, queridos, a palavra de Deus diz assim que ele veio para roubar, matar e destruir. É isso. Ele conseguiu fazer isso com o seu carro, com o meu carro, com o do Marcos, pelo que o Marcos falou, não é? Ô Marcos, mas nós estamos aqui, ó. Aleluia. Dando glórias ao Todo-Poderoso. Amém. E cantando. Não, Mateus, vem. Não vai. Não vai. Não vai. É Paulo. Não vai. Então o que o inimigo quer, meus amados, é fazer com que nós não nos sujeitemos a Deus. E nós estamos aqui nessa noite sendo sujeitos a Deus, louvando a Deus, Aleluia. a Deus, bendizendo a Deus, exaltando a Deus. Falei lá na igreja, meus amados, que se eu tivesse que pegar o ônibus lá no Peri para ir para a igreja, eu ia muito feliz. Não ia chorando, não ia triste, não. Eu ia muito feliz. Se eu tivesse ido de bicicleta para a igreja, eu ia muito feliz. Porque se eu tivesse ido de bicicleta, eu estava pedalando, né? Estava sentindo a vida que Deus me deu. Amém. Resistir, meus amados. Resistir. Quantas pessoas lá fora que não tem Deus no coração não conseguiram resistir à influência do inimigo. E quantos neste momento, meus amados, estão tirando a vida? Quantos? Porque não conseguem resistir ao inimigo. Porque antes de resistir ao inimigo tem que estar sujeito a Deus. É verdade. Quando nós nos sujeitamos a Deus, meus amados, e nós resistimos ao inimigo, ele foge. Esse fugir não quer dizer que ele ficou com medo, não.
é porque você resistiu ele. Você disse para ele: o meu Deus é maior. Aleluia. Não adianta ficar tirando aqui, porque o sangue de Jesus é poderoso. Aleluia. Oh, E glória. você é derrotado, É, Jesus. porque Deus é maior. Amém. Você resiste, meus amados, e ele foge. Ele vai para longe tentar outro. Mas não pense que ele esqueceu de você. Não pense. Depois ele volta. Depois ele volta. Ele volta para ver se você continua sujeito a Deus. E ele vai tentar novamente. E se você resistir, ele vai fugir de vós. Meus amados, quantas vezes você já pensou em largar tudo? Quantas vezes você já pensou em largar tudo? Mas você não largou. Você continua ainda hoje resistindo o inimigo. Continua ainda hoje resistindo. Porque Deus tem te dado força. E porque você também tem colocado a tua vida no altar de Deus. Mas quantas pessoas, meus amados, já largaram tudo na vida por não conhecer esse Deus? Quantas pessoas, meus amados, ainda hoje, nessa noite, já pensaram em tirar a sua vida? E quantas pessoas já tiraram sua vida porque não tiveram força para resistir? Não tiveram força para resistir. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está aqui nessa noite, todos os teus problemas é porque você está resistindo. E esse teste de resistência, meus amados, não é para qualquer um não. Para resistir o nosso adversário, nós temos que estar revestidos do nosso Deus. Amém. Revestidos do seu Santo Espírito. Glória a Deus. Somente assim, meus amados, é que nós vamos conseguir resistir este nosso adversário. Somente dessa maneira. Amados, quantas vezes alguém já pensou em largar a família, abandonar a família? Por quê, pastor? Porque o marido é alcoólatra, porque o filho é dependente químico. Quantas pessoas já abandonaram a família, meus amados, por causa disso? Mas eu louvo a Deus, meus amados, porque eu sei que muitas famílias estão resistindo o adversário e estão dizendo: há solução para o meu filho, Aleluia. há solução para a minha filha, há solução para a minha família. Deus vai me dar vitória. Oh, aleluia. Esse é o teste de resistência, irmão. É, Jesus. É o teste de resistência, irmã. E quantos de nós não estão nessa prova? Aí você pode perguntar: mas pastor, por que será que eu estou aqui neste vale? Por que eu estou passando por esse teste de resistência, Senhor? Mas é difícil nós entendermos isso. Mas Deus quer que você tenha experiência com Ele. Deus quer que você tenha experiência com Ele. Aleluia. Eu já bati carro 3 vezes. Em 89, quando eu trabalhava como vendedor, carro deu PT, era da empresa. Eu quebrei a bacia, tenho 5 pinos. Há uns 3 anos atrás, uma mulher atravessou a preferencial e bateu na traseira do Escort. E ele bateu a frente em um poste e a traseira em uma árvore. Deu PT. Aí agora de novo. E daí? Só que todas as vezes, meus amados, todas as vezes, eu aprendi muito, todas as vezes que aconteceu isso.
Eu aprendi muito, porque eu vi que Deus estava comigo. Aleluia. Em 89, quando eu sofri um acidente, eu estava orando para que Deus confirmasse para mim se eu tinha sido convidado para ser cooperador. Eu estava orando, eu era novo ainda. O Senhor confirma, né? E a confirmação do Senhor foi pá, me arrebentar na estrada. Mas quando eu estava convalescendo, Deus falou comigo. Eu estava lá no fundo do vale. E Deus mandou o irmão Licitono na minha casa para me fazer uma visita. E ele disse assim, do nada, ele falou assim, irmão Paulo, se você for convidado para cooperar, coloca o teu ombro debaixo dessa cruz e nos ajude a carregar. E daí, depois ele falou, vou dizer outra coisa. O teu ministério é diferente. E esse diferente, irmão, a gente vai entendendo, né? No caminhar, nas lutas, nas provações. Nós vamos entendendo assim. Então, meus queridos, se você estiver no vale hoje, é porque Deus quer que você tenha experiência com Ele. Porque quando Deus nos coloca no vale, Ele vai conosco. E Deus está comigo nesse vale. Deus está guardando nesse vale. Deus está com você nesse vale. Eu não te deixo sozinho. Ele quer que você passe, viu, irmão? Ele quer que você passe. Ele quer que você passe esse vale. Você precisa passar, porque alguma coisa você tem que aprender com isso. Alguma coisa você tem que aprender com isso. Eu não sei o que é. É somente Deus que sabe o que você está precisando aprender com isso. Talvez você entendeu quanto você tem de valor diante de Deus. Talvez para você entender, né, o amor de Deus na tua vida. Talvez você entender que Deus está com você nos momentos mais difíceis da tua vida. Mas para você ter vitória, irmão, você tem que resistir. Aleluia. Se você falar assim, vou largar, você vai largar mesmo. Se você falar assim, vou deixar de louvar, você vai deixar de louvar mesmo. Se você falar, vou largar minha família, você vai largar mesmo. E se alguém falar assim, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, você vai voltar a fazer mesmo. Se você disser assim, eu não vou cantar mais, você não vai cantar mesmo. Se você disser, eu não vou orar mais, você não vai orar mesmo. Porque este é um teste de resistência. E é somente os vencedores que resistem, meus amados. Covardes, medrosos, tímidos vão ficando para trás. Mas aqueles que resistem, que passam no teste da resistência, vai ser coroado. Meus amados, ainda nessa terra, vão ser coroados, vão ser recompensados. Mas pastor, o senhor não falou que Deus está preocupado com a alma? Sim. Mas quando nós resistimos, meus amados, aleluia, Deus nos coroa. É verdade, aleluia. Quando nós passamos pelo vale da humilhação, Deus nos exalta. É, Jesus. Deus faz isso, meus amados. Eu não sei o que você está passando, entende? Eu não sei se você pensou em deixar de cantar, se você orava muito, pensou em parar de orar. Se você fizer isso, você não vai passar nos testes da resistência. Eu não sei lá na tua casa o que está acontecendo, mas se você desistir dos seus, eles vão perder. Mas se você resistir, aleluia, e persistir, e dizer, Deus, eu preciso de ti, tenha certeza que você vai ver teu filho louvando a Deus, teu esposo liberto louvando a Deus. Tenha certeza que você vai levantar a bandeira de Deus. Aleluia. E você vai dizer, eu sou mais. Oh, glória. Tenha certeza disso. Aleluia. Quantas vezes você pensou em deixar o ministério? Quem não pensou? Quem não pensou, né? Eu acredito que todos nós que estamos nessa caminhada, uma vez pelo menos pensamos em deixar o ministério. Uma vez, falando de obreiro, ministério de louvor, de oração, pelo menos uma vez, por causa das lutas dessa vida, amados. Nós temos muitas lutas todos os dias, mas temos que resistir. Quando nós resistimos, Tiago diz, ele fugirá de vós.
Resistir, meus amados, é se mostrar corajoso diante da luta, diante do teu problema. É você levantar a cabeça e dizer: eu vou em nome de Jesus, eu vou vencer. É levantar a espada e dizer: eu sou mais que vencedor. É resistir o adversário. Meu amado, resista e ele vai fugir de você. Pastor, mas não está dando. Mas esse é o momento de você resistir. Quando parece que nós vamos perder, meus amados, pode ter certeza que é o momento que nós estamos saindo do vale. É verdade, aleluia. Quando parece que está tudo perdido, mas nós existimos. Parece que está tudo no vale. É ele que nós caiamos, meus amados. Mas vamos nos arrastando no vale. Nos arrastando. Pode ter certeza que Deus está olhando você se arrastar. Talvez você esteja se arrastando já no vale. Mas no teu coração você está dizendo: eu não vou desistir. Eu vou resistir, vou até o fim, vou passar esse vale e Deus vai me dar a vitória. Resista no vale. Resista no vale. Resista no ministério. Resista no ministério. E ele vai fugir. Vocês serão coroados no ministério. Mas resista. Passe no teste da resistência. Passe no vale, no deserto. Mas resista. Resista. E daqui a pouco você vai ver o som das trombetas tocando e você sendo coroado. Aleluia. Vamos colocar em pé. E eu quero orar por você nessa noite, meu amado. Está lá em cima. Eu sei que há momentos que parece que não vai dar, entende? Há momentos que o homem, eu estou falando do homem cristão, o homem, o velho homem, há momentos que o velho homem, ele começa a lutar contra a nova criatura. Há momentos que o velho homem, ele quer voltar. Ele quer voltar. Há momentos que o velho homem quer jogar você por terra. Mas esse é o momento de você resistir. Não desiste, irmão. Não desista, irmã. Fica firme. O Senhor vai restituir tudo o que Ele tirou de você. Acredite. Você acredita, irmã? Deus vai restituir tudo em tua vida? Você que perdeu alguma coisa, você acredita que Deus vai restituir tudo na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar, meus amados, nessa noite. E você que está pensando que não vai dar. Você que está no teu limite, eu não sei, não conheço teu coração. Mas se você está no teu limite, o momento de resistência é aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero orar por você aqui, ó. Aqui, ó. Você que quer a força de Deus para resistir. Eu quero orar por você. Essa é a noite da tua vitória. Essa é a noite da tua vitória. Essa é a noite que você vai sair daqui envergonhando o teu adversário. Esse é o momento que Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo tirou de você. Aleluia. Creia nisso. Creia nisso. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa entender que Ele é Deus na tua vida. Que não há Deus maior. Ele é o único. Ele é o único. E Ele quer que você entenda isso. Que Ele quer fazer por você tudo. Mas você tem que se sujeitar. Deus faz tudo por nós, amados, quando nós nos sujeitamos a Ele. Seja a dificuldade que for, Deus tem um carinho muito grande conosco, comigo, com você. E eu tenho certeza, se você resistir, aí nessa noite que você está no limite, você está pensando o que fazer, a atitude que você vai tomar,
Deus conhece o teu coração. Mas esse é o momento de resistir. Não de deixar nada. Não de largar nada, não de abandonar nada. Esse é o momento da prova de resistência. Resista esse desejo que está no teu coração de fazer algo negativo. Resista. Resista esse desejo de largar alguma coisa. Resista. Sai daqui nessa noite pensando em construir, pensando em recomeçar. Sai daqui nessa noite sabendo que Deus está no vale com você. Amado, tena subiocou a nepla face a doia casa mibiaste aronde uma teia quando lebre a face enobrica a decebre o conta surias é vera estome a cada alabre no sebe a cante lebre a face. Deus, aqui estão teus filhos. Senhor, tu conhece a vida de cada um dos teus vasos nessa noite. Senhor, tu conhece o vale que eles estão passando. Tu conhece o deserto, a necessidade de cada um, Deus. Tu conhece a casa dos seus filhos. Tu conhece o caminhar dos teus filhos, Deus. E eu quero profetizar na vida deles vitória. Eu quero profetizar, Senhor, força, resistência. Fortaleça, Deus. Fortaleça teus filhos e tuas filhas que estão aqui acreditando, Deus, confiando no teu agir. Eu quero profetizar sobre a vida deles, Deus, que o Senhor vai restituir tudo, Senhor, as forças, que o Senhor vai restituir tudo que o inimigo tirou, Deus. Tudo que o inimigo levou, Deus, o Senhor vai restituir tudo, Senhor. O Senhor vai escrever uma nova história na vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, toma eles nas tuas mãos.